Boa tarde. Bom, primeiramente, gostaria de pedir a permissão de vocês, também vou falar em português, e falar um pouquinho sobre a experiência, não do Grupo Matsuda, mas sim do laboratório que pertence ao Grupo Matsuda, na aquisição da acreditação da ISTA, certo? Como laboratório acreditado, podendo emitir aí certificados reconhecidos internacionalmente, certo? Bom, de uma maneira geral, eu vou estar abordando aí, falar um pouquinho do que é essa associação e as regras internacionais que ela harmoniza, sobre o laboratório, bem sucintamente, e aí sim falar dos desafios que nós enfrentamos para conseguir a acreditação, e depois, futuramente, a gente observou que esses desafios nada mais eram do que uma maneira da gente melhorar cada vez mais a qualidade da análise. E melhorando a qualidade da análise, o reconhecimento, ou seja, a credibilidade dos resultados, isso daí assessorava e muito a tomada de decisões, como já foi comentado aí por outros colegas, que é muito importante você obter um resultado rápido, porém confiável, para você tomar decisões em relação à qualidade de um lote de sementes. Os benefícios indiretos, diretos e indiretos aí dessa acreditação, e a credibilidade dos resultados. Bom, a ISTA ela foi fundada em 1924, durante o 4º Congresso Internacional de Análise de Sementes, e hoje ela abre a possibilidade de vários membros pessoais, laboratórios, empresas, entidades de amostragem a se associar. Isso daí realmente já foi um grande avanço, porque no início era apenas laboratórios de empresas, principalmente governamentais. Não havia possibilidade, por exemplo, de um laboratório de uma empresa privada se filiar ou mesmo se tornar um laboratório acreditado. Hoje, a associação conta com mais de 230 laboratórios. Desses 230 laboratórios, 130 são acreditados, ou seja, acreditados é aquele laboratório que pode emitir um certificado laranja. No Brasil, um exemplo, por exemplo, nós temos 6 laboratórios membros, e desses 6 membros, 2 são acreditados, que é o laboratório do Grupo Matsuda e o laboratório do Ministério da Agricultura de Belo Horizonte. E desses 6, temos um terceiro laboratório que está buscando acreditação, está em processo de acreditação. E quais os objetivos dessa associação? Primeiro, desenvolver, adotar e publicar procedimentos padrão de amostragem e análise de sementes. Então, uma grande diferença para a regra brasileira é que a ISTA ela preconiza que o amostrador seja uma pessoa filiada ao laboratório de análise. Tanto que o certificado laranja, ele garante a qualidade não apenas da amostra recebida pelo laboratório, mas sim pelo lote de semente que foi amostrado. E promove a aplicação uniforme desses procedimentos para avaliação de sementes envolvidas no mercado internacional. Então, por ser uma associação reconhecida internacionalmente, isso daí favorece muito a comercialização. Uma dificuldade, por exemplo, nós temos quando não temos esse reconhecimento, essa harmonização das regras. No Brasil, nós temos uma regra interna, uma regra nacional. E para a forrageira, que é o que a gente mais trabalha dentro do laboratório, nós analisamos a determinação de outras sementes por número, que a gente chama de SN, nós utilizamos 180 gramas. Se nós formos exportar um lote de semente forrageira para o México analisa 1 quilo. E dependendo da situação, se ela for revestida, 2 ou às vezes até 3 quilos. Então, como que a gente consegue fazer uma comparação de um resultado com o outro, se a metodologia aplicada não segue os mesmos conceitos? Então, essa padronização realmente se torna muito importante no mercado internacional. Ela também concede acreditação aos laboratórios, através de auditorias, e promove ativamente a pesquisa e disseminação de conhecimentos. A associação, a cada 3 anos, ela promove um congresso, onde também é apresentado aí vários trabalhos
do que está sendo conduzido recentemente. Fornece certificados de análise, que são os certificados laranja, e incentiva a certificação de variedades. Em relação às regras, elas são utilizadas como padrão em vários países, como, por exemplo, no Paraguai utiliza como padrão. No Brasil, ela não é um padrão, mas as regras brasileiras seguem, numa grande maioria, muitas coisas que a regra internacional condiz. Agora, é lógico que, como já foi comentado pelo colega Dr. Fernando, o Brasil, as regras nacionais, elas possuem muitas informações que na regra internacional não estão estabelecidas. Então, para que haja um consenso de repente, num futuro, quem sabe, as regras nacionais brasileiras deixem de existir e passem, por exemplo, a seguir as regras istas, a regra ista também. Só que, para isso, é necessário que essa associação também reconheça esses grandes trabalhos que são gerados internamente. As regras envolvem, então, procedimentos não apenas de análise, mas também de amostragem, como já foi citado, e esses certificados internacionais, como a amostragem condiz de responsabilidade do laboratório, então, esses certificados eles garantem a qualidade do lote. Em relação ao laboratório, o Laboratório de Análise de Sementes Matsuda, o LASME, ele se tornou membro da ISTA em 2004. Por quê? Porque apenas em 2004 é que a ISTA permitiu a filiação, vamos dizer assim, de um laboratório de uma empresa privada dentro da associação. Até então, era uma associação conjunta de laboratórios governamentais. Não era possível um laboratório privado se tornar membro. E com esse advento, essa possibilidade, nós iniciamos aí a filiação e, posteriormente, em 2005, ela também autorizou que um laboratório de uma empresa privada se tornasse acreditado. Ou seja, um laboratório privado poderia solicitar a acreditação e, a partir desse momento, possibilitando aí a emissão de um certificado laranja. E, em 2006, nós recebemos a primeira auditoria e, de lá para cá, a cada intervalo de aproximadamente 3 anos, nós somos reauditados para que essa acreditação seja mantida. Aqui uma imagem da auditoria inicial e depois das reauditorias para a reacreditação. O que eu gostaria de mostrar para vocês nesse slide é o quê? É que desde o início da nossa solicitação, da nossa demanda, até os dias atuais, primeiro que a formação, os analistas de semente que estavam conosco continuam, os antigos ainda continuam com a gente e junto a eles, depois agora em 2019, além dos antigos, nós estamos também renovando os nossos analistas, para que realmente ocorra essa transmissão das experiências, para que, como foi também abordado, para que todo o know-how não se perca quando os mais antigos se aposentarem. E quais foram as dificuldades, que na verdade são desafios que nós tivemos durante esse processo de acreditação? Primeiro, que as regras eram disponibilizadas apenas no idioma inglês e francês. Certo? Então, isso aí foi uma dificuldade, por quê? Porque essas regras, elas não devem ser apenas conhecidas ou interpretadas pelo RT, pelo responsável técnico do laboratório, mas sim por todas as pessoas envolvidas no laboratório, pelo analista, pelo amostrador, então tem que estar disponível. Então, no primeiro momento, nós tivemos que traduzir todas as regras para o português, para que aí sim se tornasse disponível aos analistas. Hoje, ela já está disponível aí, além de inglês e francês, também no idioma alemão e espanhol. Agora, além das regras, há algumas outras literaturas disponíveis, que são os handbooks, aí esses, infelizmente, apenas disponíveis em inglês. E como a gente iniciou esse processo de tradução para o português de todas as regras, de todos os capítulos da ISTA,
Logicamente, como houve algumas divergências entre o que a ISTA estabelecia e o que a regra nacional, a regra brasileira determinava, houve a necessidade de fazer vários treinamentos aos analistas, principalmente direcionando essas diferenças, para que quando ele estivesse analisando um lote de sementes seguindo uma metodologia nacional, ele aplicasse a correta definição, por exemplo, de sementes puras, ou mesmo de classificação de plântulas. E aí vários treinamentos, principalmente nós tivemos um grande esforço na alteração da documentação, para que a nossa documentação, registros, os formulários, se enquadrassem em ambas as regras, porque nós temos que atender tanto a regra nacional quanto uma regra internacional. E uma grande dificuldade também encontrada é a possibilidade de participação em workshops. Então, se a gente observar de 2016 até 2019, esses são os workshops realizados pela ISTA. Então, a gente observa que na América do Sul, houve 2 treinamentos em 2018 apenas. Um no Uruguai, para gerência da qualidade, certo, de laboratórios já com nível avançado de documentação, e no Brasil, um workshop em análise de imagem. Então, a disponibilidade de treinamentos, não internos do próprio laboratório, mas da associação, aqui na América do Sul, ainda possui uma participação ainda pequena. E, logicamente, como já foi citado, houve uma necessidade de desenvolver toda uma documentação para que nós pudéssemos atender ambas as regras, nacionais e internacionais. E além da documentação, logicamente, os desafios em relação ao controle de equipamentos. Então, aqui, por exemplo, num teste de germinação, nós conduzimos em câmara de germinação tipo BOD, e num primeiro momento, só para título de curiosidade, na primeira auditoria, nós apenas checávamos a temperatura mostrada pelo equipamento. E aí, na auditoria, nós fomos advertidos. Por quê? Porque a semente, ela não está dentro do germinador. Na verdade, a semente estava dentro de uma caixa de Gerbox, então era aquele local que nós devíamos fazer aquela checagem, aquela verificação de temperatura. Então, a partir dessa advertência, vamos dizer assim, nós adquirimos esses termômetros calibrados com um sensor externo, e esse sensor externo nós colocamos diretamente no substrato que está recebendo a semente. Então, a diferença, aqui é o Thermopar, o sensor que faz a verificação da temperatura do equipamento. Mas o que é necessário a gente monitorar, a gente estar sempre verificando, é a temperatura que a semente está recebendo. Depois que nós tivemos essa alteração, nossos resultados também melhoraram, porque às vezes uma leve alteração, um leve ajuste na temperatura do equipamento, nós já conseguimos melhorar um pouco, ou seja, conseguimos extrair um potencial máximo da semente. Como foi comentado também pelo colega na primeira apresentação, parece que não, mas 1 grau, 2 graus de diferença no germinador afeta drasticamente o resultado. E aí, obviamente, quem perde com isso? É a empresa, é o produtor, é o cliente final. Aqui também, em relação a controle de qualidade, não de equipamento, mas dos insumos adquiridos. Então, a maioria dos testes realizados em sementes forrageiras pelo nosso laboratório, nós utilizamos o papel mata-borrão. E um dos testes do papel mata-borrão, nós fazemos o controle do pH. Então, no início, para manter a qualidade desse substrato, nós tínhamos, normalmente, nós utilizávamos essas fitas de medição do pH. Só que qual que é a dificuldade que depois nós observamos com estas fitas? Se vocês observarem na coloração, desculpe a transparência, mas aqui é 6 e aqui é 7. A diferença entre as colorações
não possuem casas decimais, são números inteiros. E muitas vezes a regra internacional, ela prescreve, por exemplo, que o substrato deve ter um pH de 6 a 7,5. Tudo bem, de 6 eu tenho a fita, mas e 7,5? Como que eu vou determinar 7,5, sendo que a fita ou ela me mostra 6, 7 ou 8? Às vezes aquela alteração é muito subjetiva. E aí eu descarto um lote de papel, sendo que se eu tiver um equipamento adequado, eu poderia estar utilizando. Que a gente vai mostrar daqui a pouco. Um grande desafio que nós tivemos nesse início também para manter a acreditação foi a identificação de outras sementes. Então, participando de testes de proficiência preparados pela associação, começamos a receber diversas espécies de sementes que nós não fazíamos ideia de a qual gênero, a qual espécie pertencia. Por quê? Como foi comentado, o nosso laboratório trabalha praticamente exclusivamente com forrageiras tropicais. Então, nós temos um certo conhecimento da maioria das espécies que ocorrem nestas áreas, nas áreas de produção de sementes forrageiras. Agora, começamos a receber diversas espécies, inclusive algumas que são de rara ocorrência no Brasil, mas, inclusive, até alegamos para a Associação Internacional que aquelas ervas não tinham uma ocorrência predominante no Brasil. E a resposta foi a seguinte: vocês não são um laboratório nacional, vocês buscaram uma acreditação internacional. Então, vocês têm que ser capazes de identificar espécies que ocorrem também em outros locais. E aí, através disso, forçou a empresa a buscar melhorias com a aquisição de literaturas. E, logicamente, um grande desafio inicial é você custear essa acreditação. Então, aqui está o valor para você se tornar membro. São 5.214 francos suíços. Se você quiser ser um laboratório membro e acreditado, além da anuidade, você paga um acréscimo, um adicional de 1.224, e aí para cada auditoria são 13.000 francos suíços, que podem ser divididos ao longo dos 3 anos, aí somando 4.330. Então, um custo para uma empresa, para um laboratório, se tornar membro e acreditado na associação, é de 10.768 francos suíços. Mas espera lá, esse custo compensa, que isso aí já foi, várias vezes a gente é questionado em relação aos benefícios que isso traz. E aí, é isso que eu vou estar mostrando para vocês, alguns benefícios do que justifica o laboratório manter essa acreditação. Primeiro, a possibilidade de participar de workshops com vários especialistas, de ter essa experiência com especialistas do mundo todo. Então, aqui, por exemplo, foi um workshop realizado na cidade de Presidente Prudente, aqui em Córdoba, na Argentina, aqui em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, e aqui em Álvares Machado. Isso aí até 2014. Aí, depois de 2018, tivemos um outro workshop no Uruguai e no Brasil, em Piracicaba. E outra grande vantagem de se tornar um laboratório membro e acreditado é a possibilidade de participar desses testes de proficiência, que é uma maneira do RT, do responsável pelo laboratório, avaliar a qualidade dos seus ensaios. Logicamente que qualquer laboratório, inclusive não membro, ele pode solicitar a participação nesses testes de proficiência. Só que, para isto, ele deveria desembolsar pelo menos 1.000 francos suíços para cada ensaio. Ou seja, só participando de 3 ensaios por ano, já tem uma redução drástica daquele custo efetivo inicial do laboratório. Por quê? Porque esses custos, para um laboratório membro, não são cobrados. Ele já está embutido na filiação do laboratório. E, logicamente, uma grande vantagem também
é que essas regras internacionais, elas são anualmente revisadas, através do encontro que ocorre normalmente em junho, e aí define-se as alterações, normalmente interpretações são melhoradas, e em algumas situações são adicionadas novas metodologias. Por exemplo, esse ano houve a inclusão da possibilidade de analisar o milho, germinação de milho, em um substrato sobre papel. Então, também houve várias apresentações e o comitê decidiu que a metodologia é válida. Então, a partir do ano que vem, um laboratório poderia analisar as sementes de milho, a germinação, utilizando sobre papel. E aí, logicamente, para a gente manter cada vez mais esse processo, a gente sempre convida pessoas gabaritadas, por exemplo, aqui, a professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, falando sobre fisiologia de sementes aos analistas. Aqui o Dr. Paulo Bardaú, falando sobre morfologia de planta e também morfologia de sementes. Então, a empresa ela acaba reconhecendo essa necessidade de capacitar seus técnicos, capacitar a sua equipe. E aí, logicamente, que com esses 15 anos aí de acreditação, nós também fomos desenvolvendo nossos próprios materiais de apoio, nossos materiais padrão. Por exemplo, avaliação de plântula de forrageira. Aqui é uma braquiária, o que seria classificado como uma plântula normal. Aqui, em relação à definição de semente pura, em sementes de lóleo, e aí ela sendo utilizada nos treinamentos. Então, nós também desenvolvemos nossos próprios materiais de treinamento. E o que a gente observa é que a associação ela não só cobra através das auditorias, mas ela também fornece várias ferramentas, não apenas para um laboratório acreditado, mas para qualquer laboratório que tenha interesse em se capacitar e melhorar. Então, entrando no site da associação, nós temos esses documentos disponíveis gratuitamente também. Então, por exemplo, como desenvolver a documentação da qualidade no laboratório. Aqui, em relação aos documentos propriamente dito, e aqui um exemplo de um formulário de como poderia um laboratório possuir um guia de treinamento para cada analista. E outras ferramentas disponíveis, também de forma gratuita, são planilhas de arredondamento dos resultados de germinação, planilha de comparação entre resultados num teste intra ou interlaboratorial, planilhas estatísticas, como a ANOVA, para você aprovar ou não a utilização de um insumo, no caso, papel de germinação, planilhas para cálculo de retenção de água, para você também aprovar um substrato de germinação, acesso ao procedimento de avaliação de plantas, fotos diversas da Lúcia Universal, acesso a aplicativos sobre densidade de amostragem, isso aí está em fase de teste, e provavelmente o ano que vem já vai estar disponível, e alguns vídeos didáticos que recentemente foram disponibilizados. Por exemplo, aqui é um vídeo didático, ele não tem som, é apenas uma ferramenta para que os responsáveis técnicos pelo laboratório acessem esse site da associação e, através dessas imagens, ele consiga fornecer um treinamento, inclusive falando aí quais são os benefícios ou a importância de se utilizar equipamentos adequados e como proceder à amostragem. Isso aqui é um exemplo, não vou deixar o vídeo correr até o final. Se vocês tiverem interesse, depois a gente pode estar conversando. Ou seja, há uma infinidade de ferramentas disponíveis de forma gratuita, que sequer é necessário você se filiar, se tornar membro para ter esse material disponível, que é um benefício da associação. Ela também pensa no social. E essas ferramentas estão aí disponíveis para não só de amostragem, tem também de como utilizar os divisores de amostra, vários vídeos desenvolvidos pelo comitê de amostragem para que a empresa possa estar acessando e utilizando aí em seus treinamentos.
E, logicamente, a gente começou também a melhorar o controle de qualidade dos equipamentos. Aí, no caso, um divisor de amostra, checando o nível, aí, normalmente em 2 porções do equipamento, antes de iniciar a homogeneização e quarteamento da amostra. Numa outra auditoria, a partir do momento que nós já tínhamos aquele termômetro calibrado para checar a temperatura dentro da caixa de gearbox, depois, numa outra auditoria, nós fomos não advertidos, mas orientados a verificar se todas as prateleiras dessa câmara de germinação atendia ao requisito. Porque a temperatura é cíclica, inclusive dentro dessas câmaras de germinação. Então, o que me garante que aquela prateleira de baixo está dentro da mesma faixa de temperatura necessária que a prateleira do meio ou a prateleira de cima? Então, aí, a cada intervalo, a cada período aí prescrito pelo laboratório, nós fazemos a calibração do equipamento, essa verificação, analisando 6 pontos, 2 na parte de baixo, 2 na parte mediana e 2 na parte de cima, e aí verificando se a temperatura de trabalho de todos esses pontos atendem o que está estabelecido, com uma temperatura ótima para que a semente possa germinar. E em relação ao pH, não só do substrato papel, mas também da água utilizada na análise de germinação, da água utilizada para preparo do tetrazóleo, da solução do tetrazóleo. No Brasil, nós temos uma dificuldade muito grande de encontrar fornecedores desse substrato. São poucas empresas que fornecem papel mata borrão. Então, se eu continuasse utilizando aquele método da fita, e, de repente, aquela coloração está padrão. Essa coloração aqui está muito parecida com a de 7. Mas e se eu tiver uma leve alteração em um desses pontos aqui? Que eu não consiga interpretar se ela está mais para 7, está mais para 8. Como eu disse, isso daí é subjetivo. E nessa subjetividade, eu acabo condenando um lote recebido, e até eu entrar em contato com a empresa novamente e solicitar a troca, e muitas vezes a troca vem, eu faço a análise e novamente dá uma faixa ali que eu não consiga determinar se está válido ou não. Então, a gente resolveu adquirir um pH-metro com uma probe de superfície, para análise de superfícies, e aí a gente consegue leituras na casa de decimais. E aí sim me permite, com uma confiança muito maior, de aprovar ou não um substrato ou uma solução nessas análises. Logicamente, a aquisição de pesos padrão, isso aí é importantíssimo para a verificação diária das balanças. Parece que não, mas a minha balança é calibrada anualmente, ou a cada 6 meses. Tá, mas e se você houve uma queda de energia, afetou algum componente eletrônico, você só vai verificar isso aí depois de 6 meses? Olha, não o benefício, mas olha o prejuízo que você pode estar levando para dentro da sua empresa. Então, a gente adquiriu vários pesos padrão e faz a verificação diária, sempre no início da operação. Em relação à erva daninha, nós adquirimos aí várias literaturas de diversos países, inclusive uma coleção de semente da França, para que a gente pudesse cada vez mais melhorar o nosso processo de identificação. E, logicamente, que a cada teste de proficiência, hoje o analista ele é motivado, sempre que recebe um teste de proficiência, ele anima. Fala, não, beleza, pode deixar que dessa vez eu vou fazer. Porque ele quer chegar num resultado, então ele vai atrás, ele busca o melhor resultado. Então, isso aí realmente é um fator muito interessante para o nosso laboratório. E, logicamente, outros benefícios aí é a troca de experiência. A troca de experiência tanto com entidades do governo, aqui no caso, um treinamento mútuo entre a empresa e os técnicos do laboratório supervisor do Ministério da Agricultura de Belo Horizonte. Aí, a parte prática, primeiro documental e depois um treinamento prático. E, logicamente,
em relação aos custos. Eu apresentei primeiro qual é o custo de você se tornar um laboratório membro e acreditado. E o que isso traz de benefício para a empresa? Porque se vocês perguntarem, mas quantos certificados a empresa de vocês emite por ano? Por volta de 5, 6. Por quê? Porque o nosso exportador, o nosso mercado de exportação ainda não exige um certificado. Nós emitimos um certificado apenas para alguns países, para que realmente tenha alguma coisa para mostrar durante uma auditoria. Mas então, qual que é o benefício de você manter essa acreditação? Por quê? Através desses vários exemplos, desses vários desafios que foram gerados, e aí, consequentemente, melhoria nos resultados, isso aí já, por si só, já é uma justificativa de manter um laboratório nessa associação. Vamos dar um exemplo. A empresa não é um fator comercial, mas se ela chega a comercializar próximo aí de 5 milhões de quilos por ano, se eu tiver um único desvio, e lógico que são várias análises, esse desvio pode ocorrer em várias situações, mas se eu tiver um desvio de 1%, por exemplo, na pureza, esse 1% representa 50 mil quilos. A um custo de R$10, a empresa ela perdeu 500 mil. 500 mil perto de 10 mil e tantos francos suíços, que em reais vai dar mais ou menos aí 40, 45, logicamente se paga e ainda sobrando essa folga. Mas espera lá, se você está falando de perca de 1%, mas isso daí você não pode ganhar 1% também? Muito difícil ganhar. Por quê? Porque se eu não tenho um sistema da qualidade rodando perfeitamente, o que é o sistema da qualidade? Para que servem essas regras internacionais ou regras nacionais? Elas foram desenvolvidas e harmonizadas para que nós pudéssemos obter o potencial máximo daquela planta. Ou seja, se eu não fornecer essas condições para que ela possa expressar o potencial máximo, o potencial que eu vou chegar é sempre mínimo, abaixo daquilo ali. E quando eu chego abaixo, eu deixo de ganhar. Então, a empresa nunca vai ganhar dinheiro através de uma análise mal realizada. E aí, outros, logicamente, benefícios é a credibilidade do nosso resultado. E aí, podendo emitir um certificado internacional laranja, e aí que é uma porta, uma porta aberta para os mercados internacionais. Aqui, garante a qualidade do lote. Então, esses 5 blocos divididos é um lote de semente. Só que aí, por estar em embalagens menores de 15 quilos, há necessidade de fazer uma subdivisão, ou seja, transformar essas embalagens em unidades amostrais. Então, aqui nós temos um lote que vai ser exportado para um outro país, sem a emissão de certificado laranja, e aqui um outro lote, e aí já que vai ser emitido um certificado laranja. Esses 5 blocos pertencem ao mesmo lote, mas devem ser reconhecidos como unidade amostral, e aí amostrado a própria embalagem, não usando um calador, mas coletada a própria embalagem e enviada para o laboratório. E outro reconhecimento também é que só o fato de nós termos essa acreditação na ISTA, nós temos aí vários reconhecimentos internacionais, como, por exemplo, esse reconhecimento por uma entidade do Panamá. Então, como conclusão, compensa ou não se tornar um laboratório membro e acreditado? Lógico que sim. Porque, primeiro, que melhora a credibilidade dos resultados obtidos, e não só dos analistas, equipamentos, insumos utilizados, os controles e registros aplicados, são os mesmos utilizados tanto para atender essa demanda internacional, quanto também para atender a regra nacional. E auxilia não só no laboratório, mas um RT da unidade de produção, da unidade de beneficiamento,
para que ele possa obter um resultado confiável e aí sim tomar uma decisão mais acertada. E aí, logicamente, amplia nossos mercados consumidores, aumentando a possibilidade de exportação, e aí estimula os colaboradores do laboratório a se empenharem cada vez mais nas suas atividades. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela atenção despendida. Obrigado.